Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do EAD do Excelência Odontologia Digital. E hoje uma data importante, hein? 20º podcast. Confirma aí, produção? Sim. Só 20º episódio, olha que bacana, né? Então, aproveita para dar o like, seguir a gente nos canais aí. Hoje uma data legal, importante. Mais uma convidada, né? Uma convidada de altíssimo garbo e elegância, né? Estamos aqui com a Bárbara Romano. Bárbara, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Legal. A Bárbara, que é uma new face aí da odontologia, da parte do ensino, com uma experiência clínica bem legal na área da prótese. Ela que é especialista e mestranda em prótese, tem uma área dedicada ao ensino, né, Bárbara? Mais um pouquinho mais para frente você vai conversar com a gente, explicar um pouquinho. Mas é bem legal ter aqui várias vertentes da odontologia, né? Tem muita gente que te segue, muita gente que tem você como referência hoje em dia na parte clínica, na parte do ensino, né? Então a gente vai querer passar esse tempinho com você, entender o que você está fazendo, quais são os projetos futuros aí, o que você está inserido em termos de dinâmica e clínica de ensino e voltando e puxando a sardinha para o lado da odontologia digital, que é o nosso foco, né? A gente roda e cai na odontologia digital, né? Então, seja muito bem-vinda, Bárbara. Obrigada, Rafa. Obrigada, meninos. Parabéns pelo podcast, parabéns pela iniciativa, pelo 20º episódio. É um orgulho enorme e uma honra estar aqui com vocês. Legal. O privilégio é nosso. O legal é que é assim, né? Você vê como o mundo é redondo e as coisas se encontram, né? A gente não sabe quando, mas se encontram. O João levantou a possibilidade de trazer a Bárbara alguns meses atrás, né? E aí ficou aquele negócio, Bárbara Romano, eu falei, eu acho que eu conheço ela. Eu falei, João, eu acho que eu conheço. E aí eu falei, me dá o contato dela. Quando eu joguei no celular, eu não sei se eu contei isso pra vocês, tinha uma conversa minha com a Bárbara de 2017. Foi. A Bárbara, ela estava organizando um evento na faculdade que ela estava se formando, né? A jornada acadêmica, no meu ano de formatura. Ela estava se formando em 2017, ela estava fazendo uma jornada acadêmica e a gente estava conversando ali sobre a possibilidade de dar uma palestra lá. Então, para você ver como as pessoas se destacam desde sempre. Sim, e na época, eu lembro que ela organizou o evento, sabe, com uma dedicação tanta e sempre se destacou, né? E quantos anos depois, 7, 8 anos depois, estamos aqui novamente, sentados na mesma mesa. Olha que honra pra mim. Pra nós. Em 2017 te convidando porque eu admirava o teu trabalho, hoje estou aqui com todos vocês. Não, honra pra gente. E pra nós é muito importante trazer seu perfil, você é uma new face, né? E é muito importante trazer porque na nossa visão precisa ter uma renovação, o ensino, porque tudo está mudando e precisa ter mesmo uma renovação. Então é muito legal ter você aqui conosco, né? A gente vai querer saber um pouquinho aí do que você está fazendo, então sinta-se abraçada por nós. Esse podcast tem que ser leve, a gente leva bem tranquilo. É um bate-papo mesmo. Imaginando que os colegas estão no carro, estão ali correndo na praia, outros estão escutando durante um atendimento. Então esse é o cenário dos nossos ouvintes aí, os telespectadores aí do Excelência. A primeira pergunta que eu tenho é a seguinte, eu quero saber não quem da doutora Bárbara, eu quero saber quem é a Bárbara Romano. Uau. Da onde você o que você faz. Isso aí, a enquete. Lembra que a gente falou da enquete? Você tem algum apelido ou não? Bah. Então. Quem é a Bah? Se não tivesse apelido, a gente ia pôr, porque a gente tem gente aqui que é bom. Tem gente aqui que é bom em dar apelido, viu? Então fala pra mim, quem que é a Bah? Explica pra quem tá ouvindo aí. Bom, a Bah é jundiaiense, então eu nasci aqui em Jundiaí, estudei a vida inteira aqui no Divino, do lado de onde tá em casa, na Vila Ares. Tô em casa, toda sexta almoçava McDonald's aqui do lado. Então sou daqui de Jundiaí, os meus pais são daqui de Jundiaí também, meu pai é dentista. Legal. Que legal. Eu nunca tinha assistido um atendimento do meu pai. Eu fui trabalhar na clínica do meu pai, porque na época, vocês vão assustar agora, mas eu jogava basquete.
na época de escola. Eu era federada. Uau. E o basquete, ele ajudava a gente. Eu não jogava, não. Você era jogadora, então, de basquete. Eu fingia. Eu era a pior do time, porque as minhas amigas hoje estão tudo na seleção. Morro de orgulho delas. Que legal. Sério, as meninas que jogaram comigo na época. Que bacana. Legal. E o basquete, eles davam uma ajuda de custo pra gente na escola. Então, a gente não podia ter aulas durante todo o período do dia para poder jogar. Então, a gente era meio que obrigado, entre aspas, né, a cursar o ensino médio técnico. E aí, chegava um determinado período do curso em que a gente precisava cumprir horas de estágio. E aí, meu pai tinha clínica odontológica na época e eu fui lá com o meu contratinho de estágio e falei, pai, assina pra mim, por favor. Que legal. Aí, meu pai fez assim, assinar sem você trabalhar? Claro que não. Aí eu forjada. Eu falei, caramba, eu vou assinar se você for trabalhar. Eu falei, mas não dá pra trabalhar, eu tenho que jogar basquete. Ele falou assim, tá, mas você não vai viver de bola de basquete. Você vai trabalhar se você quiser que eu assine. E aí eu falei, não vai ter jeito, vou ter que tentar conciliar e tal. E aí eu fui trabalhar no setor administrativo da clínica do meu pai. Ele tinha uma clínica onde a parte de baixo era todo o setor administrativo e a parte de cima os consultórios. E aí eu fazia cobrança de paciente, conferência de agenda, conferência de procedimentos para ver quantos procedimentos o dentista fazia e tal. E aí tinha um senhor lá, se vocês são de Jundiaí, certamente vocês conhecem, o Dr. Newton Correia. Sim, já ouvi falar. Patrimônio histórico da odontologia jundiaense. E o Dr. Newton, ele fazia cirurgias lá pro meu pai. E ele chamava o paciente, dava tipo 7 minutos, o paciente descia, eu falava, ele tá enrolando meu pai. Meu pai tá pagando, ele não tá extraindo os dentes. E aí eu duvidei, subi pra ver o Dr. Newton operando. Falei, posso conhecer um pouco da cirurgia e tal? Ele falou, pode, claro. O Dr. Newton é maravilhoso, Sim, né? Então, a hora que eu encostei do lado dele, ele começou a explicar sobre cirurgia, já ele começou a me mostrar, deu uma aula. Eu fiz assim, ó. Você viu que ele era efetivo, né? Falei, cara, eu preciso aprender mais disso aqui, é surreal. E ele operando, parecia uma orquestra o negócio, era a coisa mais linda do mundo. Ele terminava a cirurgia sem uma gota de sangue na luva. Porque ele veio de um tempo em que não se usava luva em odontologia. Verdade. E ele falava, a verdadeira cirurgia é isso aqui. A gente tem instrumental para isso. Eu fiquei assim, maravilhada. E aí eu comecei a acompanhar ele semanalmente. Tinha toda terça, que era o dia que ele ia, eu não trabalhava. Eu ficava do lado do Dr. Newton. Ficar do lado dele. Aí cheguei pro meu pai e falei, pai, eu tô pensando em fazer odonto. O meu pai virou pra mim e falou assim, olha, eu te influenciei de alguma forma? Aí eu falei, acho que não, eu tô gostando, tô vendo. Ele falou assim, você pode escolher o que você quiser na vida. A profissão que você quiser, eu vou te apoiar. Desde que você seja melhor no que você fizer. E aí eu, caramba, né, pai? Mas então me ajuda, odonto. Que pressão. Ele falou, vou te apoiar no que você quiser. Se você realmente decidir que vai ser odonto, eu vou me esforçar ao máximo para que você faça odonto. Mas você vai ter que se esforçar no mesmo tanto que eu, porque você vai ter que dar o teu melhor. E esse é o meu pai, um pouquinho, uma prévia dele, né? Uma sinopse de caça. Mas, enfim, a Bá é essa pessoa que entrou na odonto do nada. E eu me descobri total na odonto. Fiquei maravilhada, apaixonada por prótese total. E aí tinham muitos professores que questionavam, por que prótese total? Você tá doida? Vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. E pensei em outras possibilidades, mas eu falei, não, é isso aqui que eu gosto muito, é isso que me move, é isso que eu amo. E tô nessa, gente, tô aqui. Legal, começou pelo lado que viu lá a odontologia de verdade, lá embaixo. Deve ter aprendido muito lá na clínica do seu pai, nesse convívio familiar. Aprendi, não aprendi, né? Porque até hoje eu não sou muito boa para dar preço para paciente, para fazer essas negociações. Eu tenho uma gerente que faz isso. Com certeza. Eu sou péssima. Isso natural, é reconhecer, lógico, é reconhecer. Natural. Cada um tem a sua qualidade, é isso mesmo. E agora é o seguinte, vamos lá. Então já conhecemos da onde veio a Bá. E agora eu quero saber da doutora Bárbara Romano. Quem que é? Que faculdade você fez? Que curso você fez? Você acabou agora o mestrado, é isso? Acabei e cumpri as horas. Certo. Preciso apresentar, Guilherme, vai me matar. Aproveita a oportunidade. Você tem que elogiar. Querido orientador Gui, me perdoe. Aproveita agora, hein? Online para falar. Fala pra gente, então. Quem que é a doutora Bárbara Romano? Bom, a doutora Bárbara Romano se formou em Santos, na Unisanta. Certo. E eu acho que o meu
verdadeiro presente em fazer a faculdade em Santos foi conhecer o Biagio, que foi o professor de prótese total, que me jogou no meio de uma sala de aula. Então, lá em Santos, nós temos prótese total no 2º ano de faculdade. E desde que eu tive prótese total, no 2º ano, eu fiquei maravilhada e eu passei a ser monitora do Biagio até o último ano de faculdade. No meu último ano de faculdade, e o Biagio, ele dava aula com aqueles carrosséis, sabe? Sei, não era slide. Era slide clássico. Eu digo, não era apresentação de PowerPoint, Sei, sabe? Slide. E aí ele dava aula com aquele carrossel. Quem carregava o carrossel? A estagiária. O Bedel. Carregava o pandeiro. E aí eu falava, Biagio, vamos, por favor, trocar. Eu monto pra você, vamos tirar fotos novas. A gente tem tantos pacientes. As nossas turmas de Santos tinham 80 alunos. Então, eram 80 pacientes atendidos no ano. Prótese total dupla, a gente fazia 160 próteses totais por ano, no mínimo. Então, eu falei, vamos tirar foto, vamos montar slide. Eu vivia pedindo pra ele, pra gente atualizar essas aulas. E aí, num belo dia, ele chegou pra mim e falou, olha, eu preciso que você monte uma aula. O tema é doenças sistêmicas que interferem na prótese total. Eu falei, nossa, mas essa aula ele não dá. Eu achei que ele quisesse atualizar, e daí ele já vai atualizar no PowerPoint. Peguei e montei a aula, falei, a aula tá montada. Ele falou, tá bom, quando eu for dar eu te peço. Beleza. Me formei em dezembro. No final de janeiro do ano seguinte, começou uma nova turma e eu continuei lá como estagiária dele. No primeiro dia de aula da nova turma, ele chegou e falou, tá aí a aula que você montou pra mim? Eu falei, tá. Ele falou, então é você que vai dar a aula. Eu fiz, o quê? Tenho 2 meses de formada. E ele me jogou na sala de aula. Legal. E eu simplesmente fiquei encantada com aquilo. Eu nunca tinha pensado em ser professora, nunca foi sonho. Tem gente que fala, sonho em dar aula. Nunca foi o meu sonho, nunca. Só que a partir do momento em que ele fez isso, ele me mostrou... Ele enxergou em vocês. Exato. Ele me mostrou o quanto aquilo era bom, era prazeroso. E ele embutiu em mim essa vontade. Foi aí que eu fui atrás de fazer especialização. Eu fiz especialização de prótese com o Humberto Sonoda, na Vila Mariana. E o Humberto também foi uma pessoa muito importante, porque, na época, o meu pai é protesista, tá? E aí o meu pai falou assim, eu não vou pagar a tua especialização se for prótese, porque eu já faço prótese. A gente não tem que dividir paciente, a gente tem que somar paciente. Você tem que fazer ortodontia. Eu falava, mas eu não quero fazer ortodontia, eu quero fazer prótese, eu gosto de prótese. E o meu pai, não, eu vou pagar se for ortodontia. Eu passei por isso também. E aí eu, caramba, né, e agora? E aí o Humberto, vamos pra SP, olha, vai fechar a turma, vamos. Eu falei, Humberto, eu tô sem saída, porque o meu pai não vai pagar, eu sou recém-formada, não tenho dinheiro para pagar a especialização sozinha. O Humberto falou, não, então eu vou abrir mão da minha parte, você vai pagar só metade referente à parte da escola. A minha parte eu abro mão. Então, eu só consegui fazer especialização porque o Humberto também teve essa postura. E aí, na época, eu passei a dar aula para ele na atualização. Então, eu fazia SP das 8 às 6 na Vila Mariana. A turma de atualização começava à noite, terminava umas 9h30, 10 horas. Eu já comecei a dar aula lá para ele também, enquanto eu fazia SP. Saí da SP, fui para o mestrado na Mandic também. Tô enrolando até agora para entregar o trabalho do Guilherme. E comecei a atender bastante. Eu acho que o grande diferencial foi isso, foi ter atendido muito. Certo. Porque como o meu pai não ia pagar a SP e eu sabia que eu queria, eu fui atrás de atender ao máximo. Então, fui para a clínica popular, trabalhei... tem níveis de clínicas populares, né? Clínica popular que a gente conhece, clínica popular de São Vicente. Na época eu morava em Santos ainda. Eu fui trabalhar numa clínica popular de São Vicente, era caótico. Eu voltava chorando. Voltava lá tem aquele VLT, o trenzinho. Sim. Eu voltava no VLT chorando, que eu pensava, meu Deus, os funcionários de lá devem achar que eu sou doida, depressiva, alguma coisa do tipo, porque todo dia eu passava lá chorando de voltar da clínica popular. Mas hoje eu vejo o quanto isso foi muito bom, porque eu realmente pus a mão na massa. Valorizou também. E você vê, né? Quem vê a Bárbara plena, assim, né? Não sabe que foi forjada mesmo. Que andou ali, sofreu, entendeu, estudou e teve grandes mestres, né? Teve pessoas que te inspiraram aí, que te conseguiram ver o seu potencial em algum momento, né? E hoje, nesse cenário que você descreveu aí, essa história de superação, né? Como você entende, qual que é a sua missão na odontologia? Você consegue ver, assim, uma missão para você na odontologia? O que seria isso para a nossa galera mais jovem, assim? Cara, olha, o ano passado eu tinha reservado a semana do meu aniversário para eu tirar meio que de folga.
E todas as outras, assim, estavam meio conturbadas com atendimento, com cursos que eu ia dar fora. E aí começaram a me pedir, pô, mas você não tem outra data esse ano para dar o curso? Eu dou um curso de 3 dias, que eu faço um caso totalmente ao vivo, do começo ao fim. Muito legal isso. É o único do Brasil que tem legal isso. Paciente ao vivo em prótese total. Porque a gente sabe que da BO e PT não é qualquer um. E é pôr a cara pra bater mesmo. É dar a cara a tapa, literalmente. Eu não faço, tipo, Ana Maria Braga. Eu realmente faço ao vivo. E realmente. Saber quantos estão torcendo pra dar certo, né? Nem ninguém. Os alunos adoram o caos, porque eles querem ver justamente a resolução. As dificuldades. E quando eu entendi isso, eu parei de ter medo de dar errado. Isso. Porque só vai dar errado com quem faz. E quando ia acontecer com eles... Exatamente. Eu tenho que mostrar que eu sei resolver também. Exatamente. E isso é o principal. Mas enfim, e aí me pediram a data pra esse curso. Eu falei, gente, não tem mais data esse ano e tal. Não, mas pelo amor de Deus, ano que vem tá longe. Isso era tipo começo de outubro, alguma coisa assim. Eu falei, quer saber? Reservei a semana do meu aniversário, mas eu vou tirar 3 dias pra dar o curso. E caía justamente no dia do meu aniversário. E aí eu passei o meu aniversário dando esse curso. E o maior presente que eu recebi de aniversário foi a fala de um aluno que foi lá pro curso. E esse aluno, quando ele se inscreveu, eu até me assustei, porque ele tem 30 anos de formado. Então ele tem de odontologia o que eu tenho de idade, cara. E eu falei, o que eu vou ter para ensinar para esse cara? Ele com certeza sabe muito mais do que eu, né? E ele chegou lá com uma humildade e realmente tirando dúvidas e participando do curso. E no final do curso, ele falou assim para mim, olha, eu e minha esposa, nós somos muito religiosos, e eu cheguei em casa encantado com o teu curso no primeiro e no segundo dia. E a gente tem por costume ler a Bíblia, fazer uma oração, alguma coisa assim. E aí, pensando no teu curso, eu quis fazer uma leitura em Romanos, por causa do meu sobrenome, né? Bárbara Romano. E ele falou que ele leu em alguma parte, agora eu não vou saber exatamente onde, mas que ele leu lá em Romanos, a página que ele abriu, falava sobre propósito. E ele falou que, Bárbara, eu vejo em você muito propósito em odontologia. O que você faz é muito bonito. Você lida com um público que não tem tanta atenção. Esquecido, É esquecido, mas é um público que precisa muito e que é muito carente. E você faz isso de um jeito que move a gente a fazer como você faz. Você faz com muito amor. A gente vê brilho no teu olho. Então, nunca desista disso. Você tá no teu caminho, é o teu propósito. A hora que ele falou, óbvio, eu comecei a chorar, né? Super. Ele então, foi muito inteligente. Sim, ele foi muito inteligente e ele foi a pessoa que me abriu aos olhos de que realmente foi um presente, isso né? Foi um presente, foi o meu presente de aniversário. Foi a fala dele de falar, olha, Bárbara, é teu caminho, continue fazendo isso. Então, uma mensagem, que legal. Eu acho que o meu propósito é esse, é fazer essa galera sorrir. E o impacto que a prótese total tem, né? É realmente o que ela comentou, a prótese, o desdentado total, ele fica, é uma grande... Uma população total, vulnerável, fica talvez segregado para uma odontologia mais simples, tecnicamente mais popular, vamos chamar assim, e o impacto da transformação da prótese total quando você entrega e devolve função, saúde, dignidade para o paciente. Isso, é dignidade, a prótese da dignidade. A qualidade de vida. E isso realmente é um propósito muito nobre, viu? Parabéns. Obrigada. Se essa é a sua missão, que cumpra com valor. Estamos aqui para... Pode deixar, me esforço para isso. Para ajudar, muito bom. Legal, e para vocês verem, né? A trajetória da Bárbara não foge do que a gente conversa sempre, que a odontologia, como tudo na vida, é uma construção. Às vezes as pessoas te veem no topo e não veem o que você trabalhou, estudou, né? Sofreu, trabalhou em clínica popular. Eu já passei por isso também. É muito bacana, Bárbara. E eu vou puxar a sardinha para o nosso lado agora. Qual que é a relação da Bárbara com o digital? Né? Sendo que, na minha visão, a prótese total é a base do bom reabilitador. Todo bom reabilitador tem que ser bom em prótese total. Com certeza. A Bárbara achava que o digital era algo distante dela, porque quando a gente está na graduação, né, pelo menos comigo foi assim, os meus professores de graduação, eles tinham conceitos bastante antigos.
Então, o que eu ouvia era, digital é o futuro, digital é o futuro. Só que me formei em 2017 e você já fazia odontologia digital. E o futuro chegou. Não, E agora? já tava lá, já tava lá, sabe? E eles, odontologia digital é o futuro, especialização, a mesma coisa, é o futuro. E eu me lembro de um caso, que esse caso me marcou, foi o primeiro caso que eu fui fazer de laminado cerâmico. Eram 8 elementos, se eu não me engano. E pra moldar aquela desgraça, e eu sou chata, que eu queria todos os términos extremamente evidentes, eu não queria bolinha, eu não queria nada repuxadinho, e pra fazer os 8 ficarem do jeito que eu queria, no mesmo molde, porque eu falei, não adianta eu mandar 2, 3, 4 moldes pro protético, depois ele vai me lascar no ponto de contato, não dá. Então eu moldei sem brincadeira 8 vezes aquela boca. Imagina, o paciente devia estar querendo me matar. Eu falei, o que eu tô fazendo com essa dentista? Com certeza. Mas eu queria o negócio perfeito, porque eu sabia da importância daquela terminação. E eu pensava comigo, não é possível que não tenha um jeito mais inteligente de fazer isso aqui. Não é possível que ninguém pensou. E aquilo foi me estressando. E daí, quando eu fui pro mestrado, é que eu vi que existia um jeito mais inteligente de fazer. Porque até então, para mim, era algo muito distante que eu não conhecia, não sabia nem como funcionava. No mestrado, eu fui abrindo os olhos para aquilo e eu falei, isso é a odontologia que eu quero fazer? É isso aqui que entrega a precisão que eu gosto de trabalhar, é isso aqui que entrega o que eu preconizo de fato. Só que para prótese total, que querendo ou não é grande parte da minha realidade, eu ainda não consigo usar 100% do fluxo digital, porque em edêntulo eu preciso de 2 coisas. Eu preciso do dinamismo do ato de moldagem e do afastamento de tecidos, que o scanner não faz. Por melhor que seja o scanner, tem um puta sistema antirreflexo, beleza, vai copiar a mucosa, mas eu preciso afastar esse tecido. Então, na prótese total, o fluxo 100% digital ainda não é a minha realidade. Porém, em protocolo, sim, já consigo fazer. Ontem mesmo eu estava sentada na bancada no fim do dia, pensando no que eu tinha que fazer para a barra ficar 100% passiva só com o meu escaneamento. E eu estava lá quebrando cabeça com os análogos para pensar nisso. Mas em protocolo a gente já consegue aplicar o fluxo 100% digital. Na PT ainda não, e eu acho que vai demorar um pouquinho ainda. É o que a gente acredita também, Bárbara. Aí você faz a moldagem funcional e transfere o híbrido que a gente fala. Mas o legal é assim, a importância que você dá para odontologia de base, né? Uhum. Porque a gente tem um lema no curso que a odontologia digital não é um atalho, é uma evolução. Exato. E tem muita gente querendo migrar para a odontologia digital para suprir uma deficiência. Às vezes fala, é difícil moldar, eu vou usar um scanner. Tá muito enganado. Até porque tem a curva do scanner. Exatamente. Então, o trabalho que você faz não tem validade, porque a prótese total é feita assim há mais de 300 anos e não tem fim. Sim. Só que a galera não tem essa base, essa expertise e quer migrar para o digital. É o começo do fim. Usar a odontologia digital como atalho. É verdade. Né? Então, você fazendo essa base com o pessoal que te segue, eu não vejo ninguém hoje em dia. É difícil achar gente que dá um curso de base, né? Do que dá certo. É sensacional. Isso, eu brilho os olhinhos. É verdade. E qual que é o erro mais comum, aproveitando que a gente já está numa parte mais técnica mesmo, com o dentista que está nos ouvindo, qual que é o erro mais comum na prótese total? Com os colegas ali, clinicamente mesmo, qual que você percebe que é o erro mais comum que você mais corrige ou que você enfoca mais no seu ensino? Posso apontar 2? 2. Porque pra mim esses são os... Eles estão empatados, assim, no primeiro lugar do pódio. O primeiro que eu acredito é justamente o dentista e protético não se encararem como parceiros de trabalho. Então, na minha opinião, eles se colocam... Exato. Eles se colocam como rivais e eles não são, porque os dois querem a mesma coisa. Eles trabalham em prol da mesma coisa. Só que eles ficam ali naquela briga de não, foi você, não foi você, não foi você. De terceirizar a culpa, né? Ou o trabalho, Sim. Só que isso só acontece porque o dentista não conhece a atuação do protético e o protético não conhece a atuação do dentista. Então, na minha opinião, esse seria a primeira causa de erro. E a segunda é justamente
seja o não conhecimento da área basal, de fato. Então, muitos dentistas acabam negligenciando a anatomia paraprotética e aí culmina em erro de retenção, que é a principal queixa do paciente. Eu não vou, nessa hora eu não vou culpar só o dentista, eu acho que dentista é protético. Os dois não delimitam corretamente a área basal, ela fica aquém, com menos área, menos retenção, e aí surge a principal queixa da prótese total, que é não para na boca. Sim, exato. Muito bom, muito bom. Que legal, pontual, então, cirúrgica. Você vê que a comunicação com o lab, o técnico, trazer o técnico para próximo de si, né? É uma coisa que a gente vê se repetindo. E aquela coisa que a gente viu os colegas, olha, cada vez mais o protético vai se extinguir. O protético, cara, cada vez mais presente, cada vez mais atuante. Com certeza. E a gente vê um palco maior agora, até em congressos, em discussões, né, do técnico em prótese, da importância dele. E ela ressalta. Na PT, então... Mas, ó, sem dúvida. A PT, que é a mãe das próteses, né? Que o pessoal fala assim. Mas eu acredito que a mudança de chave para o reabilitador, mesmo clínico, é quando ele conhece a sequência de execução protética dentro do laboratório. Exato. Porque tem a maioria dos protesistas não faz nem ideia de como uma prótese é executada, seja qual for. Um elemento unitário, em cerâmica, ou um protocolo, uma prótese total, a prótese vem pronta ou semi-pronta para ele, e ele não tem noção como aquilo foi feito. Então, o primeiro conselho que eu dou para a galera que gosta de prótese, precisa entender como a prótese é feita. Porque aí você vai valorizar as etapas e vai ver o que é importante entregar para o seu laboratório. É verdade. Então, a gente pega aquele prato pronto, mas tá bom, você sabe como aquilo foi feito? Que ingredientes foram feitos? Qualidade do ingrediente? Exato. Para chegar naquele resultado final, né? E é que tem alguns dentistas, principalmente antigos, de renome, em Jundiaí tem o Sérgio Fiore. Sim, né? nossa. É o próprio Virgílio que deu aula pra gente. Eles faziam o processo do começo ao fim. Tá? E era o padrão ouro. Eram os caras que se destacavam. Eu pego trabalhos deles, eu tenho até... Eu penso 2 vezes em pôr a mão. É verdade. Né? Tá imaculado lá. E eu pensando aqui agora, o quanto a prótese total, a PPR, me influencia nas minhas reabilitações totais hoje. Muitas das vezes eu vou me baseio nesse cenário para criar o início de uma reabilitação. Que às vezes nem é uma prótese de fato total, mas sim uma reabilitação incluindo dentes ou implantes. Mas isso é a minha base, essa é a minha essência que eu consigo enxergar. É um DSD já do projeto. É verdade. É o início de uma oclusão que não existe, trazer consciência muscular e articular para um paciente que às vezes não tem. Sim. E eu vou buscar onde isso? Para esse cenário da prótese total, né, dos grandes reabilitadores de antigamente. A biomecânica da mastigação, o funcionamento da ATM. E o que você vê, Bárbara, nos seus cursos, assim... Você vê a conhecimento raso dos dentistas da parte laboratorial de confecção da prótese ou não? Que eu tenho com eles constantemente, Rafael. E o que eu costumo dizer, porque eu realmente tenho alunos que eles contestam, mas por que eu tenho que saber isso? Isso não é obrigação do técnico? Tudo bem, isso pode ser realmente uma obrigação do técnico, mas por lei... O principal responsável pela execução de qualquer trabalho odontológico é o dentista. Quem assina é o dentista. Nós somos os coordenadores, digamos assim, da equipe de saúde bucal. Nós somos os responsáveis. Então, a gente precisa se responsabilizar por tudo que o nosso técnico fizer, por tudo que nossa ASB fizer, por tudo que nossa TSB fizer, porque nós somos os principais responsáveis. Ele é um prestador de serviço? Mas a partir do momento em que ele é o seu prestador de serviço, ele está compondo a tua equipe de saúde bucal. É o time, é por isso que eu chamo eles de time. É justamente por essa brincadeira. Brincadeira que não é brincadeira, né? Quando acerta todo mundo. Quando erra, boa. A responsabilidade máxima é nossa. Hoje, lá dentro da clínica, nós temos 5 técnicos. E eu falo para eles, se vocês acertaram, parabéns, vocês acertaram. Se vocês erraram, nós erramos. E realmente é isso, porque eu sou a principal responsável. Então, constantemente, eu paro o que eu tô fazendo. Eu sento lá para instruir, peço repetição de um monte de coisa antes de provar na boca, porque eu já sei que vai dar errado. E porque eu preciso coordenar tudo isso. O paciente está lá confiando no meu trabalho.
E não tem essa de, mas olha, o protético errou nisso aqui. Beleza, quem escolheu o protético? Então a gente precisa se responsabilizar. E lá quando foi essa transição, assim, da Bárbara clínica para o ensino, você falou, foi acho que quando começou lá. Mas como foi agora, atualmente, assim, essa sua transição da clínica para o ensino? Essa vida real, assim, como que você se encaixou nesse processo todo de sair da clínica, consultório, e começar agora a viajar para o Brasil todo, divulgando o curso, né, ensinando? Ju, não se encaixou até hoje, né? Minha vida é uma bagunça. Ótimo, adorei. Que bom, eu não tô sozinho. Não encaixou até hoje, porque eu fico totalmente dividida. A gente, não sei se a gente pode falar a data que a gente tá gravando. Pode. Mas nós super. estamos gravando hoje, dia 11 de outubro, é aniversário do meu irmão. O meu último dia de folga foi dia 14 de setembro. Eu emendei 4 estados diferentes, em 4 cursos diferentes. Amanhã vai ser o meu próximo dia de folga. Chega a perder. Aproveita que é fase. Aproveita. Chega a perder a sensação do dia que é, o horário que tá. Dia que é, o horário que tá, e essa loucura. Quando aproveita tá aqui, que é corre fase. na clínica. Aproveita o melhor possível a fase que você tá, porque. Mas eu acredito que é fase. Tudo muda. Sim. É isso aí. Hoje eu corro porque não tenho que me traga de volta para casa, exceto os pacientes na clínica, claro. Então eu tento ficar sempre dividida. Quando eu tô aqui, dou um gás na clínica. Quando precisa viajar, viajo, dou aula. Aproveito um dia ou outro para passear. Isso foi um hábito. Como você equilibra essa rotina, então? Não equilibra. Não. Fica essa zona, essa bagunça. Treinar, terapia. Eu tenho que treinar antes meditação. dos meus problemas acordarem. Então, eu preciso treinar muito cedinho. Madrugada, meditação, aí cara não tem, acho que eu infarto se tiver que meditar. E o legal também, a gente ter uma visão... Para ver que, isso é só para completar, Rafa, para ver para muitos que o colega tá vendo e ver que tem uma história de superação, de construção, né? E que no dia a dia também é luta e batalha, é acordar às 6 da manhã e dormir sem horário para dormir, né? Essa construção, quando você diz New Face, essa nova cara, né? Tem muita gente se inspirando, né? Lógico, olhando para ela com inspiração. Se conecta. Em todos os sentidos, até não só como professora para prótese total, mas muitas das vezes ela está se construindo, não é vendo a TV lá, o show da Xuxa, que não tem mais, né? Estilo de vida, lifestyle. Isso aí. Estilo de vida. Né? E para nós é importante, Bárbara, para você ter uma ideia, nós já trouxemos aqui e fazemos questão disso, de trazer mulheres que constroem odontologia, porque nós 4, né, do ELD, os 4 casados, os 4 com filhos, e a gente entende totalmente a importância da mulher, não só como vida, mas na odontologia. Quem a gente trouxe aqui de mulher são reabilitadoras de mão cheia, e assim, a gente percebe que a mulher tem uma sensibilidade para a reabilitação que muitas vezes passam detalhes por nós que para a mulher não. Então, quem a gente trouxe aqui de referência, a Bárbara é uma delas, você pode ver, detalhe que a mulher consegue enxergar, a gente não consegue. Exato. Numa reabilitação. É só ver quem a gente já colocou aqui para conversar, o olhar que tem diferente para a reabilitação, para o carinho, para o zelo, para aquilo que para nós passou batido, para a mulher não. Entendeu? Então, ainda. Por isso que a gente acha que tem que ter inserção, porque vocês completam o ensino. Eu agradeço. Falta e vocês completam o ensino. Legal. Agradeço mesmo. A gente não tem um rabo preso com empresas, né? E a gente tem a liberdade muito grande de falar delas aqui, isso é um palco livre. Qual que é a sua relação com as empresas que você utiliza no seu dia a dia, se isso é possível você citar para nós? Por exemplo, a sua relação com a Evocler, os produtos que você utiliza lá, né? Que tem aquela... O Evobase, que é interessante. Se você teve contato já com aquele disco de fresagem que é a prótese total,
né? Traga essas informações aqui para o nosso palco que você lembra aqui, ou outros materiais de outras empresas que você gosta de utilizar, às vezes de moldagem, não sei qual que é o scanner que você utiliza lá quando você vai no protocolo, se é o Dexis, se você tem uma relação com a Nobel. Aqui é um palco livre mesmo para essas empresas, se você puder descrever a sua rotina, porque às vezes pode ser a dor ou a solução de um colega que está lá do outro lado. Conta um pouquinho, dá um spoiler desse teu cenário, junto aos produtos e empresas da sua rotina clínica. Conta pra gente. João, eu também não tenho rabo preso com uma empresa, como você disse. Eu acho que isso dá liberdade, dá né? total liberdade. E eu percebi a importância disso. Quando a gente começa a dar aula, a gente começa a mostrar a cara, a gente fica muito suscetível a certas coisas. E as empresas querem o nosso público. E é natural que queiram, porque elas também precisam vender, né? Capitalismo selvagem. Exato, sempre. E eu comecei a observar algumas condutas, algumas coisas das quais eu não compactuo com as ideias. E eu falei, eu preciso tomar cuidado com isso. E uma das pessoas que me abriu os olhos para isso foi o professor Nívio, de dentística. O Nívio sempre foi uma pessoa multimarcas, digamos assim, que acaba falando das marcas que ele acredita. E toda empresa que vinha me procurar lá no comecinho queria exclusividade. E eu não concordava com isso. Então eu falava, não, de cara. E eu falei, será que eu tô errada? Será que eu tô fechando porta com algumas empresas? Era super nova, não tinha, a gente vivência. nunca vai saber. Exato. E aí eu cheguei pro Nívio e falei, como é que você faz isso? O Nívio falou assim, eu me posiciono. Eu falo que não, e assim, assado. E eu aprendi muito com o Nívio. E eu falei, eu vou me posicionar exatamente dessa forma, porque eu quero parceria, mas eu quero parceria com as empresas que eu realmente utilizo no meu dia a dia. Eu não quero fazer uma parceria e passar a usar no meu dia a dia. Eu quero as empresas que eu já confio, que eu gosto, tendo parceria também aqui para os cursos. E eu realmente me fechei para essa ideia e eu tenho pontos que são inegociáveis para mim. Eu não testo produto que não me venha com pesquisa antes, com laudo antes. E eu falo que eu tenho parceria com as empresas enquanto elas estiverem apoiando a ciência que eu acredito. Porque eu falo meu nome e minhas regras, então se eu vou falar dessas empresas vai ter que ser da forma que eu acredito. E a minha parceria com a Ivoclar, ela veio recente, apesar de eu já utilizar a marca antes, já admirar a marca antes, nós alinhamos ali algumas pontas e passamos agora a ter uma parceria da qual eu admiro muito, eu gosto muito, me orgulho dela. Uso a Ivobase, na minha opinião, é o melhor sistema de polimerização que nós temos hoje no mercado. Realmente as peças são diferentes, a gente percebe no desgaste, eu faço muito controle de ajuste oclusal de peça. Então eu faço uma checagem em articulador com essa peça ainda em cera. Depois de acrilizada, eu volto esta peça para o articulador sem separar do modelo de trabalho. E aí? E checo novamente os contatos oclusais. O que eu noto, a gente tem muita alteração de contatos oclusais em qualquer processo de polimerização convencional. Seja fogão, terrível. Seja micro-ondas. E alterando o contato oclusal, a gente perde a estabilidade da prótese. Porque o que a gente perde é justamente o contato de balanceio, que é o que garante a estabilidade. Poxa vida. E aí a gente tem, o ajuste oclusal para recuperar isso e tal, mas, por que não tentar minimizar isso ao máximo? E mesmo seguindo ali rigorosamente proporção de resina, descanso e tal, o processo convencional, ele sempre vai te dar mais contração de polimerização, consequentemente maior deformação. Coisa que na Ivobase, isso já é controlado e já é compensado. Então, quando eu volto a peça para o articulador, para a checagem dessa oclusão, as peças que foram fabricadas em Ivobase têm muito menos alteração. O desgaste que a gente faz para compensar é infinitamente menor. E desgastar menos te garante maior resistência de dente também. Então acaba sendo uma entrega melhor. Muito melhor, muito melhor. E é uma dor de todo mundo. De todo mundo. Que bacana. Sem contar o selo de certificação, tudo que eles mandam certinho. Então, como eu uso no meu dia a dia, é justo que eu fale disso. E completando assim, esse mindset, né? De quando a gente fala de ter a liberdade de expressão, a gente quer dizer assim, que não existe um certo e errado, ok? Porque o colega que se justifica aproximar de uma empresa é um modelo de negócio dele. Exato. E tá tudo bem.
ele ter ali, até porque hoje ele está com uma empresa, amanhã ele pode estar com outra, e você ter a liberdade é um modelo seu de liberdade e de expressão também. Então, quando você constrói um colega que está entrando nessa questão, vamos chamar assim, uma correlação do corporativo, hoje a gente tem essa liberdade, amanhã a gente não sabe, para não morder a língua, né, Rafa? E tá tudo bem assim, né? E só para sedimentar esse contexto de não julgamento nem entre certo e errado, é só uma questão de postura e de escolha atual nossa, né? Mas isso tá pra galera que procura conhecimento, tá? Eu converso com muita gente, tá muito bem claro isso. Legal. Porque eu vejo como a visão é diferente quando você olha para um profissional que não precisaria estar dando aula. É diferente. Legal. Você pega um clínico que viveria muito bem sem o ensino, esse cara tem uma atenção diferente no cenário do ensino. Mostra a realidade, né? Porque assim, ele tá aqui porque quer, não porque precisa. Como é que você vai ensinar um negócio que você não faz? E quando ele precisa, ele pode falar amém para muita coisa, que ele não concorda. Então você pega clínicos aqui, só tem clínicos. Se hoje em dia tirar o ensino da nossa vida, nós vamos... Assim, é chato, uma vida que segue. Agora, tira a clínica da nossa vida. Não tem como, eu não pago o meu boleto. Então... Como o que reafirma isso, recentemente a gente foi na Unifal agora, o Fred Goiatá, professor lá da Unifal, da Federal de Afonas, antiga IFOA, né? Ele disse que regrediu o processo dele de evolução para ele poder entrar como professor assistente, como ele é chefe de cadeira lá, talvez. Ele entrou como professor assistente para ele poder clinicar e falar assim, ó, minha realidade lá fora é essa e eu vim te ensinar. Então, corrobora com o que você está dizendo aí. Às vezes até os professores já estão, esses catedráticos mesmo de universidade, já enxergam assim também. Né? Mas é o perfil de quem está ouvindo também, né? A conversa é outra, mas... Assim, mistura. A gente estava conversando um tempo atrás, nós 4, e falando, pô, galera, a gente tem que se adequar a quem está ouvindo, né? Então, o que é adequar? Adequar é um adjetivo. Você vai dar um downgrade do que você está falando para a galera entender? Não. O culpado somos nós, sabe por quê? A gente ficou enclausurado num consultório sem querer, querendo, e quem está ouvindo modificou. E a gente não acompanhou. E aí chega um momento que a gente é obrigado a se radicalizar. A gente não acompanhou, e aí veio uma pandemia e potencializou tudo. Cara, que sacada essa. Então, não é um negócio da gente, vou fazer um downgrade, eu vou remover, vou tirar conteúdo, eu vou simplificar para falar. Não, a culpa é nossa. Porque quem está ouvindo é a realidade deles, não é a nossa. Eles não sabem disso. Eles querem uma informação que para eles é a forma que eles entendem. Não é a nossa forma que está passando. Cara, né? Então, bela sacada. E não é culpa deles, é culpa do mundo isso. É lógico. Quando que, assim, sei lá, na minha época de escola, eu teria um podcast para escutar, para me ensinar a matéria que eu precisava aprender. Para nortear. Um passatempo de uma maneira leve, descontraída, né? Imagina. Para nortear. O mundo tá muito rápido, o mundo é aquilo tá que muito você consome. ChatGPT. Gente, qualquer resposta que vocês queiram, ChatGPT tem. Então tá tudo muito imediatista, tudo muito rápido, tudo muito fácil. Não adianta a gente não querer oferecer isso pro nosso aluno. Verdade. E quando que entra o escaneamento lá com a Bárbara? Qualquer outra reabilitação que não a prótese total. Sim. Então, seja qualquer outro tipo de tratamento, o scanner já está na sua mesa ali no seu equipo? Sempre. A minha primeira consulta, minha consulta de avaliação, eu já faço com o scanner, então eu tenho o escaneamento. Porque eu acredito que o meu paciente ele precisa ver o que eu tô falando. Então, a partir do momento em que eu escaneio a boca dele, ele consegue ver numa tela grande tudo que eu também estou vendo. Comunicação. Sim. E é muito legal, porque eu coloco a imagem lá, o paciente faz assim pra mim. Nossa, meu dente tá desse jeito? Sim, o seu dente tá desse jeito. Real. Então, isso te dá muito mais abertura
de venda mesmo, né? Porque a gente não é uma ONG, a gente tem que vender também. Claro. Então, isso dá uma abertura maior para venda. Então, na primeira consulta eu já uso scanner. Qualquer outra reabilitação. Hoje eu só faço prótese, todos os tipos de prótese, mas só prótese. E qualquer outra prótese que não a prótese total, eu faço digital. E você tem a realidade lá de escanear molde ou não? Eu escaneio. Quando é PT e eu quero seguir o fluxo digital, aí sim eu faço o escaneamento do molde. Já tentei fazer do molde, do modelo, para ver o que viria melhor. Como eu uso os silicones da Culzer, o Variotime, eles são silicones que facilmente são escaneáveis. Eu adoro esse material. E a gente teve uma... não sei se é novidade ou não, né? Mas para mim foi uma pena, né? Do material da Ivoclar de moldagem, o Virtual que saiu de linha, foi uma pena para o reabilitador. Mas esse o da Culzer sempre foi o meu de escolha. Para mim é um ótimo material. Não, ele é muito bom, muito bom mesmo. E o que você acha, Bárbara, a visão que você tem aí do cenário do digital, né? Da evolução tecnológica da produção da sua área, que é prótese total, né? O que você testou? O que você acha que é o caminho que está seguindo? Aonde a gente vai chegar? A gente sabe que tem duas vertentes, né? O método aditivo e o subtrativo, né? O que você acha que vai ser o futuro na construção da prótese total? Não, olha, pensando em prótese total, eu acredito no processo digital em todas as outras etapas, exceto na etapa de moldagem, porque, como eu falei, eu acredito muito no ato de moldagem dinâmico, né, realizando movimentos, e no afastamento de tecidos. Agora, planos de orientação, eu acho que a gente já tem total condição de fazer no fluxo digital, até com as fotografias que nós temos, com o scanner de face, o software... Trazer essas informações, sim, né? Aquele software do Vectra, o scanner de face, ele é fantástico, você manipula os tecidos moles. O que falta? Falta uma inteligência artificial... Tá chegando, com certeza. Que junte, olha, beleza, a Bárbara quer esta reposição de tecidos na face, então o incisivo central superior precisa estar numa angulação de tanto. Nossa. Porque aí a gente tem um plano de orientação perfeito para aquele paciente. É a proporção dele toda ali. Sim, então eu acredito em todas as outras etapas sendo fabricadas pelo fluxo digital, exceto na moldagem. Até mesmo a montagem de dentes, a gente consegue no digital reanatomizar a cúspide também acrescentando e não só desgastando. Então, para a gente chegar num cenário de estabilidade oclusal, o digital é muito mais favorável do que o analógico. Falta a gente mesmo evoluir isso, né? Eu acredito que tá evoluindo rápido, perto do que foi a evolução do analógico. Mas tem coisas que ainda faltam. E entender que o processo é de cada um, natural, vai introduzindo. A gente fala isso muito, né? Respeita o seu processo. Exatamente. Que a tecnologia, ela vem numa velocidade muito intensa que a gente nunca vai acompanhar. Exato. E tem que sempre validar para executar, né? E aproveitando o gancho que você falou do software... qual software que você tem contato lá, que você utiliza, que você tem ali fácil acesso para você, que é referência para você ali? O Lab usa bastante o Exocad e a gente gosta do MeditLink também. MeditLink, okay. Eu acho que é um software muito fácil, né? Ele é bem... aberto, né? Acessível. Parece que agora vai fechar, né? Mas isso estamos nessa aí, já faz um tempo. Eu não respondi a tua pergunta da manufatura aditiva ou subtrativa, mas eu acredito muito na impressão, muito mais do que na fresagem. Porque eu acho que a impressão ela é muito mais democrática. A gente consegue comprar equipamentos mais baratos, que entregam uma excelente qualidade. Eu acho que as nossas resinas elas têm evoluído e caminhado bastante para melhorar a qualidade delas. E então eu, Bárbara, se tivesse que apostar, eu daria all-in em impressão. Impressão, legal. Muita coisa. Jogadora de pôquer. Não, eu só finjo. Bárbara, você enxerga que a gente consiga fazer uma PT full digital? Vou te dar um exemplo. Em 2019 para 20, eu comecei a conseguir, com a evolução de scanner e software, fazer os protocolos dentro do fluxo digital totalmente. Com dificuldade, com alguns macetes, né, Rafa, que a gente tem que criar referências muitas vezes. Hoje já está melhorando com os transfers, com os escambores de bandeirinha, para a gente não se perder. Você vê isso na PT, que eu acho que hoje o santo grau do digital é a PT, que é o que todo mundo está buscando.
Olha, sendo muito sincera com você, a gente consegue entregar PTs 100% digitais. Conseguir, a gente consegue, principalmente aqueles casos de área basal volumosa. Mas, se esse caso em específico fosse moldado, ele teria um grau de retenção maior. O que não significa que não é possível fazer. Tem gente que molda uma única vez com alginato e entrega uma prótese retentiva. Então, é possível. Só que, para aquele caso, seria possível um grau de eficiência superior se fosse moldado, na minha opinião. Será que um dia a gente vai conseguir? Talvez afastando tecidos, não sei. Eu já tentei com aqueles afastadores da Morelli, sabe? O spandex, afastar. E afastando com o espelho pra subir. Consigo retenção? Consigo. Mas se eu moldasse, conseguiria mais. Mas eu não vou dizer pra você que eu não acredito que um dia a gente vai fazer 100% digital. Porque daqui a pouco aparece um chinês que inventa alguma coisa que afasta tecido. Então, a minha esperança é que sim, que a gente consiga. O João já... Eu tenho certeza que ele ia... Isso aqui é igual o casamento. Ele já olha pra mim e eu já sei o que ele ia falar. Mas eu não vou falar aquela frase, viu? Tem outra frase, viu, João, que eu vou falar. Então fala, por favor. O que você quis dizer é o seguinte: é possível? É provável? Não. Então, nem tudo que é possível é provável, né? Então... E é isso mesmo que é a nossa ideia, mostrar o que é a realidade. E o que a gente tem visto... A gente aposta muito na impressão 3D também. Hoje, a gente apoia muito que a fresagem é uma realidade. O futuro é a impressão 3D. Mas esse futuro não é que ele está distante, não está acontecendo agora. Não, ele está presente em processo de evolução para um futuro. O que a gente tem visto do digital para construção de prótese total é um lance que foge do tratamento gourmet de resolução, às vezes de casos complexos, né? Então, o digital, eu acho que vai democratizar muito mais, talvez, o serviço público de uma entrega rápida de prótese. Então, eu comparo o digital o seguinte, eu sempre falo, é comparado a quê? É isso ou nada? Putz, entrega uma prótese total no melhor possível nas condições que você tem. Isso é. Mas é comparado com aquele sistema de copiar com movimentos musculares, sabe? Moldagem dinâmica. Não. Eu tô na clínica da Bárbara, em Jundiaí, aqui na Rua Sica, né? Aí eu vou fazer uma prótese total. Eu tô numa tribo indígena, interior do Amazonas, e preciso entregar uma prótese total. Poxa, serviço público. É o que a gente brinca, é o fast food. Qual que é o cenário? Eu quero matar logo a minha fome. Fast food. Assim. Não, eu tenho tempo, eu posso sentar e esperar. À la carte. Você vai ser muito bem atendido, vai ter entrada, prato, sobremesa, você vai pagar por isso e vai ter um produto muitíssimo melhor. Não, eu não posso. Fast food. Lembrando que o diferencial é sempre a conduta do profissional. Então, beleza, a gente tem ali desvantagens em ambos os processos, mas que um bom profissional, ele vai saber contornar e vai saber extrair o melhor daquilo. Isso aí. Então, eu penso que a pessoa que está trabalhando com o digital, ela tem que ter uma base do analógico muito bem formada, até para ela saber o que ela precisa atingir, qual é o limite ali, o máximo, digamos, da eficiência, e chegar o mais perto dela. E não um profissional que não conhece muito bem a base, que vai trabalhar com o digital para ver no que vai dar. É o que a gente mais fala, isso aí é evolução. Não é atalho, é evolução. A prova viva é o seguinte, essa semana eu estava dando aula e eu falei para os alunos, vocês querem fazer um teste? Entra numa plataforma de venda aí, o Mercado Livre, digita scanner intraoral. Vê o número de anúncios que tem. Lacrado, pouquíssimo uso. Usado 5 vezes. Por quê? Porque comprou equipamento, né, para suprir uma deficiência. Esse aí dançou. Fala que não funciona, né? Bárbara, o que é e como é a comunidade da Prótese Total do Brasil? Conta para nós, o que é essa comunidade? Como foi construída? Qual que é a intenção? Como a gente pode participar dela? Bom, eu já tinha os cursos presenciais, né? Quando eu tive a ideia de lançar a comunidade. E os cursos presenciais, eles têm um custo um pouco maior e a pessoa tem o tempo de deslocamento. E pensando ali no meu propósito ou na minha missão de dissipar o conhecimento em prótese total e dissipar um bom conhecimento em prótese total, eu falei, eu preciso achar uma forma um pouco mais viável de atingir um público maior e de tentar unir num mesmo ambiente, mesmo que seja um ambiente virtual, dentistas e protéticos, que falem a mesma língua. E aí eu ficava matutando como é que eu ia fazer isso. E daí veio a ideia de criar a comunidade, que foi a primeira comunidade online do Brasil voltada para prótese total, o primeiro grupo de estudo de prótese total do Brasil.
que a ideia é justamente unir profissionais que vão estar preocupados exatamente com a mesma coisa, entregar um trabalho de qualidade. Hoje nós temos mais de 200 alunos lá que já renovaram acesso, a gente tem o acesso da Hotmart com a IA lá, eles conseguem tirar dúvida no IA, mas o que a gente fez? A gente fez um grupo no WhatsApp, onde eu entro uma vez por dia para tirar dúvida de todos os casos clínicos deles. E é muito legal, porque quando eu entro, algum aluno mais antigo já respondeu aquele aluno mais novo. Já cria outro dia... O pessoal já cria um organismo com uma sinergia própria, né? Sim, então eu comecei a premiar esses alunos. Aí a gente catalogou assim, né? Tipo, dividiu em classes os alunos. Sacada. Então a gente tem os alunos que são experts, a gente tem alunos que são... Eu esqueci os termos lá, que a galera da agência que me ajuda deu. Mas a gente colocou em 4 níveis de alunos. E aí os alunos experts, eles podem responder por mim, porque eles sabem as respostas, eles já fizeram mais cursos também, eles já evoluíram ali no trajeto deles. E outro dia eu morri de orgulho, porque tinha um dentista que ele tava com dúvida em algum processo, ele não tava, eu não lembro exatamente o que era, mas ele não tava entendendo por que tinha gerado aquilo clinicamente. E aí um protético parou o que ele estava fazendo e gravou, olha, acontece porque aqui no laboratório a gente faz isso, começou a gravar o processo para explicar para o aluno. A hora que eu vi aquilo, eu falei, é isso que eu quero. Valeu. Muito bonitinho. Pô, então é uma sementinha ainda, né? Mas é uma sementinha que me orgulha muito, porque a gente está todo mundo unido. E falta isso na classe odontológica, a gente não é unido. E para participar, como funciona? A gente fecha as inscrições justamente para a gente controlar a turma para ter níveis de alunos, né? Então, a gente abre 3 vezes ao ano, mais ou menos, e aí os alunos podem ingressar. O ingresso é anual, então eles ficam com a gente ali durante um ano, se eles quiserem, eles renovam. Aí eles têm acesso a todas as aulas gravadas, tem aulas gravadas, tem mais de 10 horas de aulas gravadas para dentistas e mais de 10 horas gravadas para protéticos. E aí eles têm acesso a esse conteúdo durante um ano, ficam no grupo de WhatsApp com a gente durante um ano e a gente faz aulas ao vivo esporádicas também. Legal. Eu vou tentar fazer aqui, viu, uma pergunta pelo Demétrio. Boa. Nós somos em 4 aqui, né? Hoje o Demétrio... O que o Demétrio tinha hoje? Foi Sheixinoye? Hoje ele... Balé oriental. Karaokê em Liberdade. Foi o final do karaokê. Os primos, afinal... Ele e mais uns primos do interior, e eles iam pro karaokê lá na Liberdade. Nós temos o Demétrio. O Demétrio é o Fábio Júnior da Shopee. Ele é o papai Smurf da Liberdade. E aí... Não, mas assim, se ele tivesse aqui, ele tem uma expertise enorme com biblioteca digitais de dentes. Foi até a tese do mestrado dele, onde ele faz a clonagem de dentes para isso se tornar replicável. Pego esse dente, coloco aqui, coloco ali, coloco ali. Em prótese total, a gente tem feito algumas vezes isso com uma assertividade enorme, no sentido de pegar uma referência anatômica que seja da genética do paciente. Então, às vezes, pegar um dente do filho, colocar na mãe. Um dente de uma... sorriso doador. De uma neta, colocar na avó. Isso é comum já pra gente, já tá na nossa rotina, né? Você tem contato alguma coisa com esse tipo de realidade atual, dessa cópia biogenérica ou a biblioteca de dentes digitais de forma genética, assim? Nunca tinha escutado falar, achei muito interessante, mas uma coisa que já me aconteceu, mas tive mais de um paciente relatando isso. Eu faço personalização dos meus dentes artificiais, então, não para todos os casos, óbvio, porque a gente não tem tempo, mas às vezes é um caso específico que a gente quer trabalhar um pouco mais na personalização e tal, eu caracterizo esses dentes, eu vou mudando um pouquinho de anatomia, faço uma montagem um pouco mais caracterizada. E já aconteceu mais de uma vez do paciente olhar e falar assim, nossa, tá exatamente igual do meu filho, tá exatamente igual da minha avó, do sei lá eu quem, porque eu faço isso, tipo, olhando a face do paciente, pensando na personalidade dele. Biotipo conduz, né? Exato. E esse último curso que eu dei esse final de semana era um paciente homem, e ele tinha maxila bem estreita, então eu fiz um corredor bucal, assim, bem compatível, região anterior de maxila também um pouquinho mais estreita, eu dei um leve apinhamento ali de centrais,
Pra caracterizar e pra mostrar isso pros alunos, porque não é porque é dente artificial que tem que estar pianinho, retinho, branquinho. Naturalizar o tratamento. Até pela idade do paciente, sim, né? E quando a gente terminou, que a filha dele entrou na sala pra ver, a minha aluna fez assim, meu Deus, tá exatamente igual ao da filha dele. E realmente tava muito parecido, mas tipo, só olhando pra ele. Então, eu acho super válido isso que o Demetrio faz. Eu achei sensacional e não conhecia. Mas é uma rotina para quem tá no digital comum, né? Que é a gente fala que é um excelente ponto de partida, né? Sim, muito. Quando você pega dentinhos de estoque alinhados, um do lado do outro, e você fala, nossa, que dente lindo, né? A hora que você coloca na boca, não ornou. Não acha, não encaixa. Não ornou, né? Porque nós estamos falando daquilo em movimento. E quando você pega, até pensando no sentido de marketing mesmo, né? Quando você fala para uma mãe que vai pôr o dente da filha, nossa, você fala com uma avó, você vai pôr uma avó, traz sua neta aqui que eu vou escanear, vou pegar de referência os dentes dela para colocar na senhora. Nossa, os dentes da minha neta são lindos, sempre é lindo, né? Sim. Os dentes dela são impecáveis, tudo que eu não cuidei, cuidei da minha filha. Então é uma realidade. E é uma realidade. Lógico. Se ele tivesse aqui, com certeza ele ia falar da biblioteca de dentes. Bem lembrado. Legal. Beijo, Demetrio, viu? Te amo, viu? E na cirurgia lá, qual que é o seu contato com o software? Tem alguma questão... Eu falo porque eu deduzo que você tá com o scanner, é o Dexis que você utiliza lá. Qual deles? Eu tenho o 3700. O 3700. Aí você tem um software, acho que dele. E o DTX, você tem algum contato? Eu tenho o DTX. Eu fazia bastante pelo Blue Sky. Blue Sky. Mas desde que eu migrei para usar exclusivamente o Nobel lá na clínica, eu peguei o DTX também. Para poder... Até para ter mais assertividade, né? A gente teve recente agora em Zurique, com os alunos, o grupo do EOD, e o DTX vem com uma evolução bem grande, com inteligência artificial. Eu ainda tô apanhando um pouco, tá, João? Mas ele vai chegar, e se apanhar, ele vai trazer, a IA vai trazer a solução. Vira e mexe, eu grito pro Gustavo, que é um dentista que ele prestava serviços pra Nobel, sabe? Ele saiu agora. Gustavo salva super. Ele tá na Straumann agora. Straumann. Mas eu continuo infernizando a vida dele. Não, ele manja muito, sabe tudo de DTX. Mas continue se apoiando no DTX porque ele vem remodelado, renovado e com muitas facilidades. Não, eu gosto muito, até da precisão dele, é surreal. Muito bom, muito bom. No escaneamento, como é que foi a sua técnica de escaneamento quando você estava... Você domina muito bem a moldagem, né? Não precisamos dizer isso. E quando você introduziu assim, o scanner, trocando... Você sentiu facilidade? Qual foi? Eu queria jogar na parede. Não dá pra mentir, né? Não, a ideia é essa, porque o colega tá ali, ele tá ouvindo e fala assim, Você fala diferente disso, a gente levanta e vai embora. Não, e esse é o grande lance, né? Falar, não, eu achei lindo, maravilhoso, não. Nossa, fiz de primeira, né? Imagina, não. Por isso tem esse mercado de usados aí, novo, sem uso, que você acabou de falar, Rafa. Exato. Que o vendedor vende a 8ª maravilha do mundo. E se a galera sofre escaneando dente, imagine eu que não tenho dente. Muito desdentado. É complicado. E aí a primeira... Eu ia testando vários scanners e, a minha realidade é edêntulo, seja PT ou protocolo. Então eu pensava assim, será que vale a pena eu comprar um scanner? Por que eu vou comprar? Sendo que a maioria dos meus pacientes é edêntulo. E a dor do scanner é essa? A dor do scanner é essa. Então eu testei muito equipamento. O meu pai comprou um Aitero do nada. Meu pai não sabe a senha do Aitero até hoje. Faz mais de 5 anos que ele comprou um Aitero. Ele falou assim, vou sair na frente dela, só de pirraça. Brincadeira. Eu falei, pai, qual foi a conversa que o vendedor te passou? Porque o meu pai é assim, mão de vaca. Caiu no caô, né? Super. Eu falei, o que aconteceu? O que ele te prometeu? Não tô entendendo. E é o cabide do jaleco dele? É o cabide mais caro que a gente conhece. E ele é protesista, né? Ele não sabe ligar. Então, assim, muita coisa eu sofri no Aitero pra fazer. A nossa cara de surpresa. Foi bom, assim, eu ter sofrido com o Aitero, porque como ele é um equipamento um pouco mais difícil de manusear, ele acabou me treinando para outros equipamentos um pouco mais fáceis, né? E aí, quando eu fui abrir a minha clínica, eu falei, nossa, será que vale a pena eu investir nisso, gastar esse dinheiro, sendo que eu atendo muito edêntulo?
E aí eu enrolei um pouco para comprar. E aí eu fui testando vários equipamentos. E aí eu tenho um amigo, o Denilson, que ele falou, testa o Dexys, eu acho que você vai gostar. Eu falei, não vou testar mais nada. Não, já cansei, para os meus pacientes isso não vai funcionar agora. Deixa eles inventarem outra coisa, uma solução, que daí eu vejo. Bárbara, testa. Eu acho que desse você vai gostar. E aí, liguei lá na Dexys, eles levaram o equipamento pro meu consultório, levaram com os modelinhos. André. Liguei pro meu avô, não era o André na época, era o Everton, que também já saiu de lá. Tá, sim. E aí eu liguei pro meu avô é dêntulo. Falei, olha, você tem uma consulta tal dia, tal hora, que era a hora que eles iam levar o scanner. E aí, a hora que o Everton chegou, ele chegou com os modelinhos dele e tal. Eu falei, legal, vou escanear no meu paciente. Óbvio, eu vou escanear no meu paciente. Ele, não, tudo bem. Aí o meu avô sentou, eu falei, vô, pode tirar a prótese. O Everton arregalou um olho pra mim, ele, como assim? Eu falei, não, eu vou escanear edêntulo. Ele, doutora, não é melhor escanear aqui primeiro? Eu falei, não. Falei, não, é melhor eu escanear aqui, porque isso aqui é o que eu vou fazer todo dia. Então, eu preciso escanear aqui. E aí, quando eu vi que copiou assim o que eu esperava, eu sabia que não afastava tecido. Aí eu não consegui disfarçar a minha empolgação. Aí o Everton me deu pouco desconto, porque eu não disfarcei a empolgação. E aí eu gostei, porque eu vi que ele realmente tinha um sistema de reflexo muito bom, que ia me ajudar a copiar. Saiu de um cenário. Exato, mas ainda assim depois, claro, a gente tem toda a curva de aprendizado, de sofrer com o equipamento. Primeiro protocolo que eu fui escanear, tinham 72 escambores, porque ele foi duplicando tudo, porque a gente vai fazendo o movimento errado. Duplicando. Falei, cara, que é isso? Que ódio, quero tacar esse negócio longe. Não é possível. Quem inventou isso aí? Pois é. Essa é a realidade mesmo, quem começa essa transição. Mais uma vez, a Bárbara sendo construída, né? Começou ali no Aitero, aí evoluiu pro Dexys. Fogo do combate, forjado no fogo do combate, literalmente, com a Aitero. Legal, então, tá legal. E, Bárbara, é o seguinte, fala pra gente, pessoalmente aí, quais são os seus projetos de curso, o que você está conduzindo atualmente? Fala qual que é a sua realidade de consultório, de curso, o que está acontecendo atualmente com a Bárbara e o que você tem de projeto para o futuro aí. Rafa, hoje eu me vejo muito feliz, assim, com o que eu tenho antes dos 30 anos. Vou fazer 30 anos mês que vem, em novembro. Bebê. Eu não esperava ter conseguido chegar onde eu cheguei com essa idade. Eu sempre quis muito, e eu quero muito mais, então eu falo que eu tô, assim, talvez no segundo degrau da minha escadinha. Quero bem mais, mas eu não esperava ter a minha clínica com essa idade, ter o laboratório lá dentro da clínica, ter as parcerias que eu tenho, ter a quantidade de cursos que eu tenho fora. Eu achava que seria algo, assim, um pouco mais demorado, talvez. Às vezes eu tenho a sensação de estar demorando demais, às vezes eu tenho a sensação de estar rápido demais. Eu ainda gostaria... Eu tenho, assim, uma grande vontade de ter um livro. Acho que até pelo Biagio, acho que ele que colocou essa vontade em mim. Legal. Mas falta tempo, porque a gente sabe que livro é um negócio que não remunera muito bem. Não, mas começa. E hoje eu tô na fase do Bias. Começa e depois melhora, né? Começa porque depois passou 5, 10 anos e às vezes o livro saiu. Sim, é verdade. Não tem uma meta. E é um retorno indireto. E o tempo também. É o tempo. Eu acho que é mais também um prestígio, assim, uma satisfação pessoal. Legal. Eu tinha vontade de dar curso fora, mas agora já começamos, já dei um curso no Paraguai, agora eu tô com a segunda turma com 20 alunos no Paraguai também. Que bacana, quero outros lugares, óbvio. Então a gente sempre quer mais, né? E vamos devagar, mas vamos sempre sem parar. É o que a gente brinca assim, é o efeito imã, né? Não adianta, você tem que estar perto para atrair. Então, isso é uma construção, né? Não é acaso. Isso não acontece com quem não se expõe, com quem não vai atrás, com quem não se conecta com as pessoas certas, né? Exatamente. Com quem não aprende a falar não. Hoje em dia é muito mais importante você aprender a falar não do que falar sim, né? Então, é natural essa construção sua e eu não tenho dúvida. Você está aqui por um motivo, a gente concluiu que você tem muito mais futuro que passado, eu tenho certeza absoluta.
E a gente aposta muito na evolução sua, né? E, cara, eu quero muito que você decole e que a gente um dia guarde esse podcast e fale, a Bárbara? A aqui, Bárbara? Aqui, ó. Tava Sentou na nossa mesa lá. Sentou na viu? nossa mesa. Agora ela tá com salto aí, 25. Agora ela tá aí com 8 seguranças, mas aqui, ó. Eu vou ter muito orgulho. Legal. Aproveitando esse gancho, tem um conselho para um colega que tem esse perfil que te procura ou que você acha que tem essa sede de conhecimento nesse cenário da prótese total, do protocolo, esse colega que está terminando às vezes até agora a universidade agora, tem algum conselho que você daria para essa Barba que já está com 30, mas tem você não me aumenta a idade? 29, por favor, João. Até quase, mês que vem, 29. Quase 9, 11 meses. Olha aí, ó. Quase não parece? 29. Ressalva 29. Edita aí, por favor. E qual que é você construiu essa sua missão, né? Para esse cara, para esse colega, para essa colega que precisa de um insight aí. Qual seria ele? Se permita errar e não tenha medo de trabalhar. Se esforce muito, se permita viver o que você está vivendo, se permita errar. Todo mundo erra, só não vai errar quem não fizer. Eu tinha muito medo de errar, eu tinha muito medo de parecer insegura. Na verdade, hoje, com um pouco mais de maturidade, eu sei que na época eu tinha medo que soubessem que eu realmente não sabia. Porque na época eu verdadeiramente não sabia. O Biagi me colocou para dar aula, eu era uma recém-formada. Sim. Só que eu tinha que me portar, digamos assim, como uma professora. Então, por muitas vezes, aliás, até hoje isso é uma super realidade, eu dou aula para pessoas muito mais velhas que eu. E eu tinha medo disso, eu tinha medo do julgamento, então era sempre salto alto e maquiagem. Até hoje eu me viciei nisso, salto alto e maquiagem, porque eu queria parecer mais velha. E muitas das vezes isso nem existe. Isso às vezes não existe, mas eu tinha tanto medo disso que eu me travava. E até que um dia eu falei, não, parou. Isso aqui sou eu sou realmente nova e isso é o meu diferencial, isso não é o meu problema. Então eu tenho que me portar como nova e eu tenho que falar pra eles, eu vou errar sim, eu vou errar porque eu sou nova, eu vou errar porque me colocaram aqui muito nova. E desde que eu... Não sei como isso caiu assim. Acho que foi um insight mesmo. E desde que eu tive esse presente de entender que eu podia errar, as coisas ficaram muito mais gostosas. Então, se permitam errar, porque a gente só vai aprender errando, infelizmente. A gente só aprende errando, a gente só aprende... Ai, Bárbara, como é que hoje você praticamente não tem remontagem de dente? Porque eu remontei dente pra caramba. Então, tem que ser assim, sabe? Então, se permitam errar e trabalhem muito, se esforcem muito, porque isso vale muito a pena. Isso é um lance até de mudança de mindset mesmo. Nós 4, a gente se conectou muito bem, porque a gente tem mais ou menos o mesmo perfil, né? E eu brinco com os meninos, eu falo, se você soubesse como é gostoso falar não sei, sabe? Economiza tanto problema, tanto trabalho falar não sei, e assim, falando português claro, né? Depois você põe o pi aí, viu, Brunão? Você põe o pi, dá um trabalho... Sabe? Dá um trabalho. Vai ser real, né? Eu quero ser isso lá em casa, agora no meu consultório. E hoje isso é tesouro, é valor, mostrar ser real. Sim. E igual você já disse, mostrar, ficou mais leve, você se entregou mais. Sim. E é a sua essência. E passou a dar prazer de fazer é o que a galera quer, é a essência mesmo, não é um teatro. Não, com certeza. E como é que você se porta à frente? Porque eu acho que a gente sofre menos em termos de conexão com essa geração que está chegando. A gente sofre menos porque a gente nunca parou de ter contato com um aluno, né? Então, eu vejo gente que está começando a dar aula agora, com mais de 40 anos, com 50 anos, querendo entrar na área acadêmica e não está se conectando com esse pessoal, né? O que você vê, qual é a abordagem em termos de prender a atenção dessa galera? Qual que é o seu foco de aula? Você dá um curso de 3 dias. Como é que você faz para essa galera não pegar o celular? Não pegar o celular e, sei lá, ficar jogando, né? Você tem... qual é a sua dica de abordagem com essa geração que está vindo aí? Você tem que falar a língua deles.
Se alguém sentar aqui na mesa com vocês, por mais que a gente entenda, assim, o básico do inglês, você tem que ficar muito atento ouvindo o que ele tá falando. Agora aqui, todo mundo falando português, a mesma língua, falando pão do pi, que você brincou, a gente tá em casa. E a gente tá com a nossa atenção presa porque a gente tá falando a mesma língua. Então, a gente precisa entender a língua do jovem. E a língua do jovem é uma língua imediatista, rápida e resolutiva. Então, você precisa mostrar pra ele que ele precisa aprender aquilo. Só que você precisa fazer isso na língua dele. E pra ele ver que ele precisa aprender aquilo, você tem que estancar o problema na cara dele. Tá aqui, ó, Paulo, isso aqui você tá fazendo de errado. E nós vamos resolver assim. Vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo. E aí você vai construindo aquela linha de raciocínio aos poucos. Eu brinco com eles, tem uma parte da aula, eu dou uma manhã inteira de oclusão no último dia de curso, que geralmente é pós-pior happy hour. Então, o meu desafio é essa aula. E aí, nessa aula, eu brinco com eles, eu crio toda uma construção de raciocínio para explicar para eles por que no ajuste oclusal se desgasta aquela cúspide e não outra. E aí eu construo toda aquela linha de raciocínio, falando de distância intercuspídea, eu apresento contato A, B, C, eu falo da resistência mecânica do dente. Eu demoro de verdade mais de 15 minutos nessa explicação. Aí eles ficam com aquela cara de choque, surpresa, meu Deus do céu, mudou minha vida. Aí eu falo assim, vocês já sabiam disso? Não sabia. Sabia, sabe por quê? Porque o professor lá da faculdade falou assim pra você, só se desgasta cúspides VIPs. Aí eles olham com aquela cara de espanto pra mim. É verdade, vocês nunca escutaram isso? Não, escutamos isso. Eu falei, então, vocês já sabiam. Só que vocês não fazem. Quem é que faz? Ninguém. Não aplicou. Sabe por que não faz? Porque vocês não foram convencidos. Então, apesar deles serem uma geração que querem a informação rápida, eles também são a geração que não valorizam o que eles têm muito fácil, muito rápido. Então, a gente tem que mostrar, primeiro, a complexidade daquilo para convencer eles de que aquilo é fundamental. Para eles entenderem que aquilo é fundamental. E não a gente simplesmente falar. Ó, vamos pegar agora para um bloco final aí. Você comentou do aluno no presente do aniversário, né? Que ele comentou. E com certeza a Prótese Total, ela proporciona isso, né? Tem um paciente, o seu João, uma Dona Maria, que marcou, assim, a entrega. Eu acho que vários, mas tem algum que você lembra que marcou a história, que a Prótese Total fundamenta isso para você? Faz valer essa sua missão? João, eu tenho vários pacientes que me marcaram. E na recepção da minha clínica, eu tenho 5 fotos que são, assim, de pacientes com histórias. Não são necessariamente os meus casos mais bonitos visualmente, mas são os casos que eles têm histórias que me ensinaram alguma coisa. Teve uma paciente de curso que ela foi a primeira que me veio à cabeça quando você começou a falar. Essa paciente, ela vinha nos módulos de curso sempre muito alegre, muito espontânea. Tinha maquiagem definitiva no rosto. A filha dela ficava brava porque todo ano ela retocava a maquiagem definitiva. E ela tinha 75 anos. E fazia maquiagem definitiva, unha sempre grandona, pintada, um monte de bijuteria, batonzão vermelho, toda alegre. Sabe aquela mulher que você fala, nossa, não tem um problema na vida? Era ela. Chegava, brincava com os alunos, mexia com todo mundo. Empoderada. Empoderada. Você falava, nossa, essa mulher é muito feliz. Ela não tem problema na vida. Cabelo pintado. E ela vinha um dia com uma mecha rosa, no outro módulo uma mecha verde. Tanto é que na foto dela de prova de dente tá de uma cor, na entrega tá outra. E aí, quando a gente foi entregar a prótese dela, os alunos entregaram, eu fui fazer as fotos finais. E como ela era super divertida, super espontânea, eu fui falando, faz pose, faz não sei o quê. E ela foi fazendo as graças dela. Permitia. E eu fui tirando várias fotos. E as fotos ficaram tão lindas que eu fui na recepção com a câmera pra mostrar pra filha dela. Aí comecei a mostrar na câmera pra filha dela. A filha dela começou a chorar na recepção. E aí, sabe quando você fica naquela pergunta? Porque eu sou a rainha do fora. Então, eu falei, e agora? Eu não sei se eu pergunto, se eu não pergunto. Eu falei, vou deixar ela falar, que se ela quiser, ela vai falar. E ela viu que eu fiquei com aquela cara de ué. Ela virou pra mim e falou assim, olha, Bárbara, se você soubesse pelo que a minha mãe já passou na vida, você estaria chorando junto comigo? A minha mãe, ela criou eu e os meus irmãos sozinha, porque o meu pai abandonou ela muito cedo. A minha mãe tinha 2 turnos de trabalho, então ela trabalhava durante o dia enquanto a gente ficava na escola.
Aí ela voltava pra casa, fazia janta, colocava a gente pra dormir e ia trabalhar, acho que ela dava algum plantão à noite, alguma coisa assim, pra conseguir sustentar os 3 filhos sozinha. E ela teve uma vida muito difícil, só que ela formou os 3 filhos. Hoje eu e os meus irmãos, nós somos todos formados. E aí ela chegou num estágio de vida que a gente conseguia dar pra ela uma condição melhor. Então, agora vamos deixar a mamãe curtir, passear, viajar. Retribuir. Descobrimos um câncer de mama. E aí, a gente tratou esse câncer de mama, acompanhamos, aí tem que acompanhar durante 5 anos, né, para considerar que teve remissão da doença. No último exame de acompanhamento que ela foi fazer, descobriram uma metástase no pulmão dela. E aí, o médico chamou os filhos para o consultório, não chamou a paciente, chamou os filhos e falou, olha, ela tá com uma metástase no pulmão, que a gente já não tem mais o que fazer, porque pode ser que a gente opere e ela fique na mesa de cirurgia. Então, eu recomendaria cuidados paliativos, mas a decisão é da família, a decisão é de vocês. O que vocês querem que eu faça? E aí, os irmãos, não, então vamos tratamento paliativo. Ela falou, não, quem tem que decidir isso é ela, não é a gente. E aí, ela chegou e foi falar pra mãe. Falou, a gente vai ter que falar pra ela decidir. E ela falou, quando eu cheguei pra falar pra minha mãe, a minha mãe abriu um sorriso. E falou assim, filha, você acha mesmo que Deus faria isso comigo? Quando chegou a minha hora de sorrir, você acha que ele iria me tirar a vida e não ia me deixar ser feliz, não ia me deixar sorrir? Eu vou fazer essa cirurgia porque eu ainda vou sorrir muito nessa vida. E aí ela foi para a cirurgia, ela foi operada, o médico desacreditou, a cirurgia correu tudo bem, eles conseguiram remover todo o tumor e perderam a prótese dela no hospital. E aí, ela estava lá fazendo as novas próteses justamente porque havia sido perdido. Só que demorou para ela poder fazer por conta do tratamento. Então ela ficou um bom tempo sem próteses, que deixou ela muito triste, a filha falou. E aí a filha dela falou, e agora vendo essas fotos, eu só tô lembrando do motivo que fez a minha mãe ficar viva. Ela ficou viva para viver esse momento. Pronto, comecei a chorar junto com ela. Que história. Então essa foi uma que me marcou muito. A gente devolve isso, né? Você participou um presente também. A gente devolve vida. Mas a prótese total, ela tem esse poder mesmo de devolver a dignidade mesmo. Foi o que mais veio no meu pensamento. Nossa, a gente tá lá, a gente vai falar muito de PT. Eu falo, cara, qual é a importância da PT em devolver para uma geração de ferro, né, cara? Geralmente foram eles que forjaram tudo, Rafa, antes, né? Hoje não é comum um cenário de desdentado, mas essa turma que vem nessa construção do interior, até mesmo uma história regressa, tem muita luta, mas tem muita dor. Gente, junto vocês já com pararam para pensar questão que esses pacientes são os pacientes que eles fazem reuso de tudo, eles reaproveitam tudo e a gente nada. Se você chegar na casa da minha avó, ela tá com um pano de prato lá, que tem 30 anos, que todo dia ela bota, sei lá, eu com o que no varal pra quarar o pano, pra usar o mesmo pano. Na minha casa, o pano mancha, eu jogo fora. E ela sabe que ela pode comprar outro. Ela mas sabe não que é ela isso. pode. É o cuidado. Eles o aproveitamento. Eles não têm... É o pote de sorvete que vira louça. Exato. Eles não têm preguiça do trabalho. A minha avó, puta, o pão ficou velho, ela vai cortar, vai fazer torrada. Isso, que vira farinha de rosca, que vira farinha, que vira não sei o quê. E tudo na casa da minha avó vai transformando. Eu falo, senta quieta no sofá, você é aposentada, vai viver de aposentada. Não, eles querem ter trabalho. Então imagina para alguém que tem essa mentalidade do reuso, do reaproveitar, ver que eles não tiveram os dentes reaproveitados. Isso dói muito neles, eles chegam se justificando. Não, porque na minha época extraía, porque eu usei o remédio tal, porque não sei o quê. Eles têm muita vergonha de estar nessa condição, porque para eles isso não é legal. Eu não sei se é motivo do tema de hoje, né? Mas a gente tá lá na faculdade, a gente já tá conversando de um novo perfil de paciente que é real e preocupante. Porque a gente tinha várias etapas, né, de pacientes, né? A gente teve os desdentados, teve os pacientes tratados, os pacientes com problema periodontal, os cariados, os facetados. Tem as fases, né? E agora a gente já tá batendo na nossa porta um novo perfil de paciente, que é um paciente mutilado. São os pacientes desimplantados. O que são os pacientes desimplantados? São aqueles que fizeram reabilitações totais com implantes
estão perdendo essas reabilitações, perdendo osso, perdendo implante, ou por tempo ou por tratamentos mal executados, que a gente vê essa onda de implantites. A gente vê essa onda de protocolos, né? A venda como a prótese implante suportada, que é a solução comerciais. Solução de todos os problemas. Você tem problemas com dente, tira os dentes, você não vai ter mais problema com dente, é verdade. Você vai ter outro tipo de problema agora, né? Você vai ter problema com implante. Aí você coloca o implante e não se preocupa mais com nada. E quando você perde esse tipo de tratamento, é catastrófico. Muito. Porque você perde osso, perde gengiva e na sua área você perde área chapeável, você perde área basal, você perde tudo. Então eu já peguei pacientes que assim, ó, tinham próteses totais funcionando muito bem, colocaram implantes, funcionou bem uma época, perderam implantes e agora faz o quê? Não dá mais para pôr prótese total. Não dá mais para pôr implante. Vai ter que dar a prótese total, porque daí cai no nosso, entendeu? Não, um assunto super pertinente. São uma nova geração. Pacientes não são pacientes desdentados, são pacientes desimplantados. E sem rebordo. Sem nada. E agora? Catastrófico. Prótese total. E se o cara fez isso cada vez mais novo, a gente está vendo isso feito em cara de 40, 50 anos. Sim. E o BO tá aparecendo com 60, 70. E agora? O cara ainda tem mais 20 para viver. Exatamente. Como é que ele faz? Longa. Cara, a PT vai ter que resolver. Preocupante. Exatamente. Super. Essa é a grande diferença da PT e do protocolo. A PT não mascara nada, ela não aceita desaforo. Então, um mau trabalho que você faça na prótese total vai infernizar a tua vida hoje. Nossa, o mau trabalho não que você sai da faz recepção. Exato. O mau trabalho que você faz no protocolo, ele só vai aparecer a longo prazo e ele vai infernizar primeiro a vida do teu paciente, depois a tua. Se infernizar a tua, se ele lembrar de onde você tá atendendo, porque demora. Por isso que a galera prefere fazer protocolo do que PT. Prefere fazer fixa, né? Fixa, o cimento gruda, né? E a diferença do colega que quer encontrar com o paciente na fila do supermercado, né? Ou quer fugir dele. Que quer ficar, ou vai esconder dele na gôndola. Que é aquele que nunca não vai encontrar mais o paciente, talvez ele... O prestador de serviço. Ou ele está numa clínica prestando serviço. Batendo meta, ou criando uma questão comercial, não. É diferente do colega que vai ficar sustentando a sua profissão. Nada contra, né? Porque é um modelo de negócio, mas como você tem essa relação humana com o paciente? Exatamente. Da sua entrega. Porque quando você mesmo falou, o resultado depois de um protocolo, você estando no seu mesmo consultório, ele vai voltar para te procurar. Sim. E você sabe qual que é a resolução depois. Então, a sua entrega, a sua consciência, e mesmo na assim, hora de executar. Você culpar outra coisa. Você fala, foi teu osso, foi a higienização, foi não sei o quê. Foi nada, foi teu mau trabalho mesmo. É complicado. Bárbara, é o seguinte, a gente está encaminhando para o final aí da conversa. Me fala uma coisa, a galera que quer te achar, quer te seguir, quer saber o que você está fazendo, a gente vai colocar na tela depois seus contatos. Mas fala aí, como é que eu faço para te achar? Entro em contato com quem? Para saber o que você está fazendo agora e no futuro. Acho que a forma mais fácil é através do Instagram, é @dra.barbararomano. DRA de doutora, né? .barbararomano. Lá tem o link na bio, tem o WhatsApp que cai direto com a central de cursos, tem o WhatsApp também para pacientes, tem agenda de cursos também. E aí, por lá, acho que é mais fácil, né? Nosso público fica bastante na internet. A gente também. Vai procurando, vai. Não, isso aí. Acho que eu abri, o João fecha, que ele é bom de concluir. Então, passo a bola pro... Legal. Primeiro, o Palco do Excelência agradece você, em nome do Demétrio, o Luiz, o Rafa, né? De ter o seu esforço de estar aqui com a gente, expor a sua história, né? A sua vida para os nossos ouvintes, telespectadores. E dizer que... o seu sobrenome combina muito com você, né? Romano, né? É uma mulher forte, que foi forjada mesmo, uma linda mulher, aliás, né? Bonita, veio aqui embelezar o nosso Excelência, só esses carecas aqui, né? E a sua história é de muita... Você é uma mulher de muito conteúdo, né? Não é só uma mulher bonita, é uma mulher que tem conteúdo, tem história. Vejo que você entrega nos seus cursos.
as grandes empresas se associam a você. Quando você fala, a gente percebe que tem história e tem conteúdo quando fala isso com as pessoas. Eu sou um pai de menina, né, Rafa? Nós somos pais de meninas. Eu tenho certeza que o seu pai tem muito orgulho de você. Os professores que construíram a Bárbara ao longo desse período têm muito orgulho, porque enxergaram o que eu tô vendo agora. Eles só viram antes, né? E a gente teve a oportunidade de conviver. E obrigado por vir e mostrar essa sua força, essa Romano para nós aqui, tá? Seja uma inclusa do nosso time do Excelência Odontologia Digital. É uma honra enorme estar aqui. Eu super admiro o trabalho de vocês. Obrigada por vocês tornarem esse ensino muito leve. Eu adoro podcast, eu acho muito didático e acho muito democrático, porque todo mundo consegue ouvir, assistir e aprender um pouquinho. Parabéns pelo que vocês fazem de forma genuína. Parabéns por se preocuparem com o ensino em odontologia, o ensino de qualidade. Não brinquei no começo quando eu falei que para mim é uma honra estar aqui na mesa com vocês, pessoas que eu admiro muito. Espero que vocês continuem fazendo o que vocês fazem e com a mesma excelência que vocês fazem. E obrigada mesmo por confiarem em mim e pelo convite de estar aqui. Obrigado. Aí. Bárbara Romano. Obrigado.